Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de maio de 2022, uma quinta-feira, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, que o Bitcoin vem parado aí, né? Ele tá na mesma região, mas as altcoins hoje derreteram, pessoal. A gente vê aí altcoins como a Cardano, que caiu quase 7%, a própria Ethereum, que caiu aí mais de 7%, quase 8% hoje. O que está acontecendo no mercado? Existe algum sinal de perigo maior para as criptomoedas? É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, pessoal. Mas antes, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e atualizações que a gente posta aqui praticamente todos os dias. E vamos lá, pessoal. Com criptomoedas, eu pago boleto, recarrego o celular, o meu gift card eu agora vou comprar na Ground Money. Link na descrição. Bem, o que está acontecendo hoje com o mercado de criptomoedas? Pessoal, o Bitcoin se manteve aí estável, fechou o dia aí com 1,1% de queda, uma queda relativamente pequena. Mas, pessoal, se a gente olhar aqui tempos gráficos maiores, tá? O Bitcoin ele continua com aquela bandeira de baixa no gráfico semanal, com alvo na região dos 18 mil dólares. Tainan, ele vai a 18 mil dólares amanhã? Provavelmente não, pessoal. A gente está falando aqui de um tempo gráfico semanal, tá? Onde cada candle costuma demorar aí em torno de uma semana. Então, não é muito improvável aí que a gente vá cair muito e rápido, tá? Mas o que a gente vê aqui, pessoal, é que nos tempos gráficos maiores a gente tem um padrão baixista. Se a gente descer para o tempo gráfico diário, pessoal, a gente vê outro padrão baixista, tá? Eu já estou começando a considerar aqui um triângulo no gráfico do Bitcoin. Esse triângulo, pessoal, seria esse daqui, tá? Eu tô vendo aqui pelo menos um possível triângulo simétrico ou flâmula aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Embora eu não goste muito desse padrão, pessoal, se a gente projetar o alvo dessa figura para baixo, caso esse triângulo simétrico seja rompido para baixo, o alvo é ali na região dos 18 mil dólares, a mesma região que é o alvo daquela bandeira de baixa do semanal. Então, sim, infelizmente existe o risco, existe a possibilidade de o Bitcoin ir buscar aquela região, beleza? Então, Bitcoin em tempos gráficos aí diário, semanal, tá apontando 18 mil dólares. Quando? Difícil saber o dia, a hora e o momento exato. Mas a gente consegue ver aqui que tá tudo indicando que sim, podemos ter Bitcoin indo para aquela região. Então, para quem tá pensando em comprar tudo que tem agora de Bitcoin, eu esperaria mais um pouco, tá? A minha estratégia foi, eu estava completamente líquido, tá? Comprei 10% da minha carteira quando bateu 30 mil dólares. Se cair ali para a região entre 18 mil dólares e 22 mil dólares, eu compro aí mais um pouco, tá? E se cair mais, se for buscar o alvo do topo duplo, que muitos analistas estão vendo, que seria na região dos 12 mil dólares, compro mais 10%. Então, essa é até o momento a minha estratégia de exposição. Comprei um pouco aqui, se cair, compro mais. E compro mais se cair mais ainda, tá? Então, eu não estou tentando acertar fundo, pessoal, porque como eu disse para vocês, a gente vê que no gráfico a gente tem aí um mercado bem sobrevendido, né? Um mercado que ao mesmo tempo que ele está bem sobrevendido, a gente está batendo recorde aí de semanas consecutivas de queda no Bitcoin, mas a gente ainda tem padrões gráficos indicando que ele pode cair mais, tá? Então eu vejo um cenário aí um pouco confuso e um pouco difícil, tá? Pessoal, atenção aqui para o SP500, um colega, o Lucas, lá do grupo de análise gráfica do Facebook, o grupo de análise gráfica de Bitcoin, altcoins, criptomoedas, ele comentou que parece que o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, bateu em um nível extremamente importante de Fibonacci, que é 38% da retração, pessoal. Essa região pode servir de suporte de curto prazo. Não quer dizer que revertemos a tendência, mas uma coisa que a gente deve considerar nesse momento, pessoal,
a maioria dos fundos e dos institucionais que operam aí nesses mercados estão líquidos, tá? Com as notícias, com os acontecimentos aí relativos à inflação, ao aumento da taxa de juros, ao aperto monetário, enfim. E quando tá todo mundo líquido, pessoal, basta uma notícia boa pro mercado ele fazer qualquer movimentozinho para cima, tá? Então, pessoal, é bom sempre ter um pouco de atenção nisso daqui, beleza? Para mim isso aí é um sinal de perigo que a gente... É um sinal de perigo para quem tá pensando em entrar vendido, tá? Por isso que eu já não estou mais abrindo posições short, posições vendidas aqui no Bitcoin. Ethereum, pessoal, o que está acontecendo com a Ethereum que despencou hoje? Bem, estão acontecendo aí alguns testes, tá? Os desenvolvedores da Ethereum realizaram aí alguns testes em uma camada separada aí na rede da Ethereum e teve falha em 7 blocos, pessoal. O mercado, como sempre, não esperou e já se apavorou, já saiu derrubando a Ethereum, já saiu vendendo a Ethereum e por consequência derrubando a maioria das altcoins, uma vez que o movimento da Ethereum acaba influenciando o mercado de todas as altcoins. E, pessoal, Ethereum está na região dos $1.700, que é a região de suporte mais importante para Ethereum nesse momento. Se a Ethereum perder esse suporte, pessoal, que está ali na região dos $1.700, aí, meus caros, a coisa começa a piorar, tá? Porque aí a gente tem outros alvos, né? A gente pode desenhar aqui um topo duplo no gráfico da Ethereum, caso ele perca os $1.700. E se perder os $1.700, meus amigos, aí a coisa fica bem feia, porque o alvo seria ali na região de $700, tá? Então, olho nisso, a Ethereum não pode fechar um candle semanal demonstrando força abaixo dos $1.700, senão a coisa complica, tá? Nos tempos gráficos menores, ela já rompeu aqui já dá para dizer que a Ethereum rompeu aqui um triângulo, um padrão de continuação que não tá bonito, tá? Então, Ethereum, se a gente projetar essa pernada de baixo anterior para baixo, o alvo, ele tá ali na região de aproximadamente $1.200, $1.300, tá? Então tudo tá indicando a Ethereum para baixo. A Ethereum não pode de forma alguma perder os 1.700, senão o alvo tá ali na região dos 700. Seria uma queda enorme para a Ethereum que provavelmente puxaria todas as altcoins. Cardano, pessoal, a Cardano tá acompanhando a Ethereum, assim como a maioria das altcoins acompanham a Ethereum. E nesse contexto é difícil, viu, pessoal? É difícil e, infelizmente, a gente vai ter que começar a prestar bastante atenção aí no movimento das altcoins. Eu acho que essas quedas já estão muito esticadas, mas nada caiu ao ponto que não possa cair mais, né, pessoal? Então, eu acho que comprar altcoins esse ano é complicado e por isso, pessoal, na minha estratégia de exposição, eu comecei a comprar Bitcoin e não estou me aventurando em nenhuma altcoin, porque eu sei, ou pelo menos eu entendo que o risco aqui é extremamente elevado quando o assunto é altcoins, tá? As altcoins, elas são bem mais frágeis e nesses momentos onde o mercado está numa situação muito difícil, elas tendem a sofrer muito mais. Bem, pessoal, um assunto muito importante que a gente tem que comentar é com relação a bolsas americanas e economia norte-americana, tá? Hoje, como eu havia comentado no vídeo de ontem, seria divulgado aí o PIB trimestral dos Estados Unidos e, pessoal, o PIB trimestral dos Estados Unidos ele veio abaixo do esperado. A projeção por parte do mercado era de que o produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas aí no primeiro trimestre de 2022, tivesse uma queda de menos 1,3% e veio uma queda maior do que o esperado, veio 1,5%. Por que que isso é ruim, pessoal? E por que que isso é bom, tá? Isso pode ser visto como algo bom ou ruim, desculpem, tá, gente? Bom ou ruim pelo mercado. É bom, por um lado, porque se a economia dos Estados Unidos está sofrendo com uma eventual recessão, se a economia dos Estados Unidos está desacelerando, talvez o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, tenha que pegar mais leve no aperto monetário, e isso é bom para ativos de risco, incluindo bolsas, ações e também criptomoedas, tá? Então, isso aí deu uma certa animada nos mercados hoje, né, pessoal? Também, tá? Foi um dos motivos. Isso fez aí o SP500 subir forte. Hoje o Bitcoin não acompanhou. Foi até um dia curioso, onde o Bitcoin ficou descorrelacionado. Mas, enfim, PIB lá nos Estados Unidos veio ruim. Por um outro lado, isso pode indicar aí para o mercado que pode vir uma estagflação, tá? Inflação
com recessão, o que é péssimo, o pior dos mundos quando se trata de mercado. Mas bem, pessoal, uma das coisas que animou também os mercados hoje lá nos Estados Unidos foi que chegaram à conclusão que uma boa parte dessa redução do PIB, desses problemas, estão ligados ao fato da diminuição da exportação, uma vez que a China entrou aí em lockdown em várias cidades importantes. Isso diminuiu o consumo e o ritmo da economia chinesa, então provavelmente afetou a economia americana. Então os mercados hoje eles resolveram ver o copo meio cheio, tá? E pessoal, os pedidos iniciais por seguro-desemprego vieram abaixo aí do esperado, tá? O mercado esperava 215 mil aí novos pedidos por seguro-desemprego, mas veio, esperava 215 mil, desculpem, mas veio 210 mil, tá? Então veio abaixo do esperado, isso é bom, isso mostra que a economia americana ainda está aquecida, que o mercado de trabalho, apesar de tudo, ele continua aquecido, e isso deu um gasto para o mercado, pessoal. Quando tá todo mundo muito líquido, a maior parte das pessoas estão pessimistas, né? A maior parte das pessoas estão preferindo ficar em dólares, meio que quem tinha que jogar a toalha já jogou, então qualquer noticinha, qualquer interpretação positiva que o mercado faz de algum fato, faz a gente ter essas subidas, tá? Mas isso não quer dizer que a gente reverteu a tendência de baixa. Isso só quer dizer que, para quem tá querendo abrir uma posição short agora, é arriscado, principalmente SP500 e no Bitcoin, que segue bastante ele, mas que também não dá para se empolgar e entrar comprado, beleza? E pessoal, uma coisa que tá me assustando, e para mim isso é um sinal de alerta para todo mundo que investe em ativos de renda variável, pessoal. Bem, eu não sou dono da razão e nem sei aí, né, não tem como eu afirmar tudo, mas eu tô vendo aqui, pessoal, no gráfico do petróleo, que parece que ele está rompendo aí um triângulo simétrico para cima, tá? Tainan, mas como assim? Como que isso pode ser importante? Como que isso pode impactar o Bitcoin? O que tem a ver o petróleo com o Bitcoin? Bem, pessoal, a situação aqui é a seguinte. Se o petróleo, que já está confirmando, já rompeu a cabeça do pivô desse possível triângulo, for buscar o alvo desse triângulo, que é a projeção dessa pernada anterior, que no caso aqui seria uma flâmula, tá, pessoal? Se ele for buscar esse alvo, meus caros, o alvo é acima de $200, tá? Petróleo acima de $200 quer dizer inflação aumentando no mundo inteiro, tá? Então, meus caros, isso aqui chama muito a minha atenção. Petróleo, apesar do presidente dos Estados Unidos aí ter falado que ia vender as reservas de petróleo para tentar diminuir o preço do petróleo, parece que não tá funcionando. O petróleo não para de subir lá fora, tá? Já tá aí em níveis mais altos do que esteve em abril, já está voltando a níveis de março. E graficamente parece estar rompendo a figura que está projetando o petróleo ao quase o dobro do preço em que ele está hoje, pessoal. Imaginem, quem abastece o carro aí, quem anda de transporte público ou qualquer outro tipo de veículo movido a combustíveis fósseis já deve ter percebido aí que a gasolina, que o preço dos insumos vem subindo, e se petróleo sobe, pessoal, isso causa inflação no mundo inteiro, tá? Então, Tainan, você está fazendo alarde? Não, só estou dizendo para tomar cuidado, porque se o petróleo continuar subindo sem parar, como vem subindo aí recentemente, isso pode, pessoal, fazer com que o Fed seja obrigado a ser mais duro aí para conter a inflação e acabe tendo que propositalmente esfriar a economia dos Estados Unidos de forma muito brusca, como fizeram lá nos anos 80. Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve o choque do petróleo. Teve um momento em que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, chegou a ter que subir a taxa de juros dos Estados Unidos para 20%, pessoal. Ou próximo disso, eu não tenho certeza agora, tá? Mas nos anos 80, se vocês estudarem um pouco de história econômica, vocês vão ver. Isso colocou os Estados Unidos em uma recessão e o mundo inteiro em uma recessão, inclusive o Brasil, tá? Como que isso poderia impactar o mercado de criptomoedas e o Bitcoin hoje? É simples, pessoal. O Bitcoin acompanha bolsas americanas, tá? Se a bolsa americana entra em uma recessão, se o mundo começa a procurar mais por dólares, meus caros, é difícil, é bem difícil para as criptomoedas que são ativos de extremo risco não sofrerem uma queda forte com isso, tá? Então, recessão não é bom aí quando a gente está falando de criptomoedas e o petróleo ameaçando subir mais, quase dobrar de preço. Pelo menos é o que o gráfico está dizendo, tá, gente? É complicado, tá? É um sinal de perigo, é um sinal de alerta
Ah, Tainan, mas você tá dizendo que vai dobrar de preço de uma hora para outra? Não, pessoal, se a gente projetar o tempo que levou essa subida, isso aí poderia ser lá pro final de 2022, tá? Mas é algo aqui que sem dúvida chama atenção, tá? Porque se os Estados Unidos não conseguir controlar o preço do petróleo, as grandes potências não conseguirem controlar o preço do petróleo por meio de ameaça, de vender estoques ou qualquer outra coisa, vai ser necessário que as grandes economias, Estados Unidos e Europa, desacelerem o crescimento econômico ou talvez provoque um decrescimento econômico, uma recessão para esfriar a demanda por petróleo, diminuir a demanda por petróleo e fazer os preços das coisas se normalizarem, pararem de ficarem subindo constantemente, tá? Lembre-se, pessoal, tudo que você compra, tudo que você consome, ou pelo menos a maioria, é transportado num caminhão a diesel, tá? Se o diesel sobe, o preço do frete sobe, tudo sobe, as pessoas empobrecem porque elas vão ter menos poder de compra, tá? Então, meus caros, não tem jeito, o petróleo subindo é uma ameaça que vem aí desde que aconteceu a pandemia em 2020, o petróleo caiu e depois ele vem subindo. Isso aqui pode ser um verdadeiro veneno, viu, pessoal? O mercado já está começando a precificar aí uma possível diminuição do ritmo do aperto monetário em função da economia dos Estados Unidos, que tem mostrado alguns indicadores aí ruins, tá? Alguns indicadores mostrando que ela está desacelerando, mas se o petróleo continuar subindo, pode ser que o Banco Central dos Estados Unidos tenha que agir e ele agindo dessa forma pode prejudicar todos os outros mercados, todos os ativos que são indexados ao dólar. Se eles tentam fazer o dólar ficar mais escasso para ele se valorizar frente ao petróleo e outros ativos, eles tendem a fazer esses ativos que são lastreados em dólares ou cotados em dólares se desvalorizarem. Um desses ativos é o Bitcoin, a maioria das criptomoedas, inclusive o nosso real brasileiro, que vem performando bem, pessoal, por votações, por questões internas do Brasil, principalmente nos últimos dias, tá? Mas se a coisa ficar ruim lá fora, na economia global, por causa de alta do petróleo, por causa de inflação e aperto monetário, eu não duvido que o real volte, que o dólar volte a valer mais reais, tá? Então, eu particularmente sou bem cético em relação a essa queda do dólar frente ao real. Acredito que a situação ela não está resolvida, pelo contrário, isso aqui é um sinal de perigo que ninguém está comentando nesse momento, tá? Mas é um sinal, assim, muito perigoso, tá? Como que o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer para conter essa alta do preço dos combustíveis, da energia? Eu não sei, tá? Eu só sei que se for por via de política monetária, isso teria um impacto devastador aí nos mercados. O que eles já estão fazendo já está sendo devastador. A gente tem visto aí Bitcoin e bolsas americanas caindo aí desde o início do ano. A gente vê isso aqui, pessoal, é o S&P 500, tá? O índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos. Coloquei aqui um marcador aqui no início de 2020, a gente vê que desde que o ano começou, só queda. A mesma coisa no mercado de criptomoedas e outros ativos. Alguns ativos tiveram uma boa performance aí no início do ano, como Bolsa Brasileira, em função aí do fato de o Brasil ser um grande produtor de commodities, né, que é um tipo de produto que é muito demandado quando há inflação. O preço dos commodities tendem a aumentar quando há inflação, mas não sei até quando, tá, pessoal? Se o Fed resolver jogar um balde de água fria, caso o preço das coisas continue subindo e atrapalhando a economia real e se tornando algo comum, pode ser complicado, beleza? Bem, pessoal, por hoje era isso. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.